Já parou para pensar o que as religiões do mundo antigo, com todos os seus deuses, mitos e rituais tão diferentes, realmente poderiam ter em comum? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão. Olha, para a gente começar, tem uma coisa que precisa ficar bem clara. No mundo antigo, religião não era só uma crença pessoal, guardada em casa. De jeito nenhum. Era, na verdade, o sistema operacional da sociedade. Pensa só, do Egito à Mesopotâmia, a religião ditava as regras, moldava a arquitetura, as leis, era o cimento que unia tudo e todos. E é aqui que o mistério começa, porque olhando essa variedade toda, parece impossível achar um ponto de conexão, né? Mas ele existe. E hoje a gente vai descobrir, camada por camada, que fio é esse que amarra todas as grandes tradições da antiguidade. Então vamos lá. A primeira camada, a mais visível de todas, é o papel da religião como uma baita ferramenta para criar e manter a ordem social, e a ordem política também. A religião era, basicamente, a fonte da legitimidade do poder. E o mais curioso é ver como essa ideia funcionava na prática. Dá uma olhada. Na Mesopotâmia, o rei mandava porque, supostamente, os deuses tinham escolhido ele. Simples assim. Já no Egito, a coisa era ainda mais intensa. O faraó não era só um escolhido, ele era um deus na terra. Em Roma, a lógica era um pouco diferente. O objetivo principal do Estado era manter a tal da Pax Diorum, ou seja, a paz com os deuses. Se os deuses estivessem felizes, a sociedade prosperava. No fim das contas, o que importava é que a autoridade vinha sempre de cima, do divino, e não do povo. Ok, agora a gente vai um pouco mais fundo. Se a gente deixar de lado as estruturas de poder e olhar para dentro, a gente encontra uma coisa surpreendente. Um código moral, sabe? Uma ética fundamental que parece ecoar por culturas que nem sequer tiveram contato umas com as outras. Pensa na famosa regra de ouro lá do cristianismo. É uma ideia simples, direta, mas muito poderosa sobre empatia. Mas aí a mesmíssima ideia, dita de um jeito um pouco diferente, aparece no judaísmo com o Rabi Hillel. E séculos antes, do outro lado do planeta, lá na China, com Confúcio. E de novo, no Alcorão. É impressionante, né? O que isso mostra é que, por baixo de toda a casca de deuses e rituais diferentes, existia um consenso sobre o que era certo. Quase como um software moral universal que ajudava todo mundo a cooperar e conviver. Bom, até agora a gente viu as funções, digamos, externas da religião. Ordem política, código moral. Mas agora vamos mergulhar no coração da experiência religiosa em si. E para isso, a gente vai pegar emprestado as ideias de um grande historiador das religiões, o Mircea Eliade. Ele nos mostra uma diferença essencial que define a mente do que ele chama de homo religioso, o ser humano religioso. A distinção entre o sagrado e o profano. Para o Eliade, o sagrado não é só um deus ou um espírito. É muito mais que isso. É a experiência de uma realidade diferente. Uma realidade mais forte, mais cheia de significado. É como um encontro com algo que vai além do nosso dia a dia e que é visto como a verdadeira fonte de tudo que é real e faz sentido. Então, atenção aqui, porque o ponto principal não é uma luta entre bem e mal, nada disso. São, na verdade, duas formas de experimentar o mundo. O espaço profano é a nossa rotina, o dia a dia, onde um lugar é basicamente igual a qualquer outro. Já o espaço sagrado é onde essa outra realidade, a superior, se manifesta. É onde se criam pontos de referência cheios de significado. Pensa na diferença entre uma rua qualquer e um lugar onde aconteceu algo que mudou tudo. É por aí. E essa experiência do sagrado, bom, ela leva a uma consequência que é simplesmente universal. A necessidade humana de organizar o mundo em volta de um ponto fixo. A necessidade de criar um centro. Para o homo religioso, um mundo sem um ponto de referência é assustador, é puro caos. O tal centro do mundo é exatamente esse ponto onde o céu e a terra se encontram, onde o sagrado invade o mundo comum. É a partir desse ponto que o mundo ganha uma ordem, que o caos vira um cosmos organizado com começo, meio e fim. E olha só que interessante. Isso nos leva de volta lá para o começo da nossa conversa. As pirâmides, os grandes templos, eles não eram só túmulos ou prédios bonitos. Eram a materialização desse centro do mundo, eram as âncoras da realidade. Mas não precisava ser algo gigante. Uma montanha sagrada, uma cidade inteira ou até mesmo a nossa própria casa podiam ser esse centro, uma espécie de miniatura do universo, um lugar seguro no meio de um mundo desconhecido. Então, o que a gente descobriu nessa jornada toda? Vimos que as religiões antigas iam muito, mas muito além de um conjunto de crenças.
Elas, na verdade, respondiam a necessidades humanas muito profundas, desde organizar a sociedade até a busca de cada um por um sentido na vida. Recapitulando rapidinho, a gente começou na superfície, vendo a religião como uma ferramenta para manter estabilidade política. Depois, fomos mais fundo e achamos um surpreendente código de ética que aparece em todo lugar. Em seguida, mergulhamos na experiência do sagrado, de uma realidade mais potente. E, por fim, vimos como tudo isso leva à necessidade de criar um centro para dar ordem ao mundo. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. O Eliade sugere que a pessoa moderna, mesmo aquela que não se considera religiosa, ainda é descendente direta desse homo religioso. Talvez os nossos centros hoje em dia sejam outros, sei lá, a carreira, a família, a ciência, a arte, mas a busca por um ponto fixo, por algo que dê sentido e ordem para a nossa existência, será que essa necessidade tão fundamental um dia desapareceu de verdade? A pergunta fica no ar. Valeu e até a próxima.